Bom, hoje a gente vai fazer uma espécie de viagem no tempo jurídica. Vamos montar uma máquina para entender um jeito antigo de interpretar a lei. Um método bem rígido, mas muito poderoso, que de certa forma influencia o direito até hoje. Para começar, vamos pensar numa pergunta que parece super simples hoje em dia. Esses arquivos que estão no computador, no celular, eles têm dono? A resposta parece óbvia, né? Claro que sim. Pois é, mas e se a gente tivesse que responder a essa pergunta usando uma lei lá de 1916? Aí, de repente, o que parecia óbvio já não é mais tão simples assim. Mas como pode, né? A resposta para essa confusão toda não está exatamente na lei, mas no jeito de ler a lei. É aqui que entra o nosso mecanismo de hoje, o método exegético. Para entender isso, a melhor analogia é pensar numa receita de bolo. As teorias do direito, as crenças são como os ingredientes: farinha, açúcar, ovos. Mas a metodologia é a receita. É o passo a passo que tem que ser seguido à risca, sem inventar moda. Então, é exatamente isso que vamos fazer. Vamos montar essa máquina juntos, passo a passo, explorando as 4 regras principais do manual de instruções dela. A primeira peça da nossa máquina, e talvez a mais importante, é essa aqui. O foco é total e absoluto no texto. A interpretação começa, se desenvolve e morre dentro das palavras da lei. E só. Pensa assim, esse método constrói um muro em volta do texto da lei. Tudo que está do lado de fora, o momento histórico, a intenção de quem escreveu, o impacto na sociedade, tudo isso é simplesmente ignorado, fica do lado de fora do muro. E o que isso significa na prática? Significa que a única coisa que importa é o que está escrito, preto no branco. O porquê a lei foi criada, quando ela foi feita ou quem a fez, tudo isso é considerado ruído, distração. É um isolamento total do texto. E aqui a gente volta para o nosso problema inicial. Uma interpretação moderna perguntaria: peraí, quem escreveu a lei em 1916 fazia ideia do que era um arquivo digital? Mas o método exegético faz uma pergunta bem mais seca. A lei fala em bem tangível? Um arquivo digital é tangível? A resposta da máquina é um não. Fim de papo. Ok, vamos para a segunda regra da nossa máquina. Ela define como analisar o texto que está dentro do muro. A ordem é clara: usar o significado mais literal, de dicionário mesmo, e prestar muita, mas muita atenção na gramática. O trabalho aqui é quase de um linguista. As palavras são desmontadas até a sua raiz para achar o significado mais objetivo possível. Pega a palavra responsável, por exemplo. Em vez de filosofar sobre moral, o método quebra em responder mais hábil. Significado: aquele que é capaz de responder. Simples, direto, sem ambiguidade. A terceira peça dessa engrenagem se baseia numa ideia bem radical. A lei já é completa em si mesma. Se ela não fala sobre algum assunto, não é um convite para o juiz criar uma solução, é um ponto final. Isso transforma o raciocínio em algo quase matemático, que a gente chama de silogismo. Funciona assim: você tem a regra geral, que é a lei, aí você tem o fato específico, que é o caso, a conclusão, ela sai automaticamente. Fato mais lei igual a resultado, sem espaço para criatividade. A filosofia por trás disso é muito clara. Quem julga é um aplicador da lei, não um inventor de leis. Não importa se aparece uma tecnologia nova ou uma situação social que ninguém imaginou. A função não é legislar do tribunal, é só operar a máquina com as regras que ela já tem. E voltando aos nossos arquivos digitais, o que acontece? A máquina simplesmente para. A lei de 1916 fala em propriedade que se pode tocar. Ela não fala nada sobre dados. Para o método exegético, a história acaba aí. A lei se calou, então não há o que fazer. E chegamos na última regra, que é basicamente o botão de ligar da nossa máquina. É aqui que todas as outras peças se encaixam e finalmente produzem um resultado. O processo segue 3 etapas bem rígidas. Primeiro, os fatos do caso são traduzidos para a linguagem da lei. Segundo, verifica-se se esses fatos se encaixam perfeitamente na descrição que a lei faz, como uma chave na fechadura. E se encaixar, aí o terceiro passo é automático. Aplica-se a consequência que a própria lei já determinou. Muito bem, a nossa máquina está montada. Agora vamos inserir nela o nosso problema do século XXI e ver qual é a resposta lógica que ela nos dá. O resultado é
Chocante, para dizer o mínimo. Como arquivos digitais não são coisas físicas, eles não se encaixam na definição literal de propriedade da Lei de 1916. A máquina não pensa duas vezes, ela simplesmente entrega o resultado. Não corresponde. E mesmo que tudo isso pareça coisa do passado, essa máquina jurídica deixou um legado. Um legado que nos obriga a encarar uma tensão que existe até hoje no direito: o eterno conflito entre ser previsível e ser capaz de se adaptar. Por um lado, a grande força do método é a objetividade. Os resultados são consistentes, previsíveis. Por outro, o seu ponto fraco fatal é essa rigidez. Em um mundo que não para de mudar, essa incapacidade de evoluir pode levar a decisões que simplesmente não fazem mais sentido. E mesmo assim, os ecos dessa máquina ressoam até hoje. A ideia de que o texto da lei é o ponto de partida, a necessidade de uma análise cuidadosa das palavras, a rejeição a decisões arbitrárias, tudo isso continua sendo fundamental. No fim, o método exegético nos ensinou uma lição valiosa. As palavras importam, e muito. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que fica para reflexão. O que é melhor? Um sistema rígido e previsível que nos dá certeza, mesmo que às vezes o resultado pareça injusto, ou um sistema flexível, que se adapta, que busca a justiça em cada caso, mas que por isso mesmo carrega uma dose de incerteza? A resposta define o tipo de justiça que a gente escolhe construir.